Por acaso eu apertei um negócio aqui, eu fiquei 1, 2, 3, quadridimensional. Meu Deus! Quadrimensional. Então, hoje o crime perfeito, a vida como ela é, de Nelson Rodrigues. Em casa com a mulher era cordial, alegre, brincalhão. Tanto que ela não se cansava de dizer: meu marido tem um gênio adorável. Não brigavam, não discutiam. E se havia alguma dúvida na vida do casal, já sabe, ele cedia sempre. Gostava de concordar com a mulher em tudo por tudo, e assim iam vivendo no melhor dos mundos. Mas acontecia uma coisa interessante com Amaral. Assim que põe o pé fora de casa, sofri uma transfiguração. Amarrava a cara, não cumprimentava ninguém e no ônibus viajava murcho, com um gosto de fel na boca e na alma. Podia-se dizer, sem exagero, que construía um caso de dupla personalidade. Era uma coisa em casa e na rua outra. Toda a amenidade de temperamento desaparecia. Ninguém mais ranheta, desagradável, malcriado. No escritório, as datilógrafas viviam dizendo diabo. Esse homem é de amargar. E era. Praticava grosserias de arrepiar. Chamava a atenção das funcionárias aos berros. Multava, suspendia, demitia, com uma facilidade irresponsável. Uma vez, uma das datilógrafas atrasou-se e perdeu o livro de ponto. Como se achava em estado interessante, achou que tinha direitos especiais. Foi explicar ao Amaral. Ele se comportou de um modo aviltante. Berrava como um possesso. Não admito! Maria Candelárias! Aqui dentro! Então a pobre moça, numa referência indireta ao próprio estado, explodiu. O senhor nem parece que teve mãe! Ao que ele replicou aos uivos. Rua! Rua! De tarde voltava para casa e ao lado da mulher tornava-se a ser a melhor pessoa do mundo, gentil, suave, incapaz de um muxoxo, de uma irritação. Disse-ia que no lar usara uma máscara, num contínuo esforço de simulação. Mas havia no escritório um contínuo que era a encarnação mesma da maledicência. Magríssimo, com suspeita de tuberculose, merecera dos colegas o apelido de Caveirinha. E foi justamente o Caveirinha que, certa manhã, apareceu com uma novidade sensacional. Chamou todo mundo e baixou a voz. Vocês não sabem da maior. Houve em redor o apelo coletivo. Conta, conta! Ele respirou fundo antes de soltar a bomba. A mulher do doutor Amaral tem um cara. Amante evidente. E o Caveirinha, informado até a raiz dos cabelos, deu nome, profissão, estado civil do fulano. Não satisfeito, completou com um detalhe precioso do parentesco. Eram primos. O doutor Amaral e o outro. Houve um frêmito entre as datilógrafas que, assanhadas, palpitantes, celebraram a notícia. Bem feito! Bem feito! Houve quem duvidasse, interpretasse o Caveirinha. Isso não é golpe? O contínuo espalmou a mão no próprio peito. Pela alma da minha mãe, que é a coisa que eu mais respeito. O Caveirinha só não revelou a origem de suas informações. Insistia. Batata, meu filho. Batata. Por último, disse o nome do camarada. Não sei do que Seixas. Uma das datilógrafas teve a exclamação vingativa. Não sei quem é o Seixas, nem me interessa. Eu só sei que ele é meu, do peito. Nessa mesma tarde, ao encerrar-se o expediente, Amaral fez uma ligação telefônica. Atendeu uma voz de homem e então ele mudou subitamente de cara. Alegre, cordial, gritou. Seixas! Eu... Quer ir jantar na minha casa hoje?
Hoje? Sim, hoje. Vem sim, eu passo com o automóvel e te apanho. De fato, pouco depois, Amaral apanhava o amigo. Durante a viagem, Seixas coçava a cabeça. Eu tô abusando. Janto na tua casa quase todo dia. Tua mulher pode não gostar. Amaral protestou, com a maior efusão. Foi ela que me telefonou dizendo: convido Seixas, convido Seixas. Tem um cartaz tremendo na minha casa. Sentiu que o primo estava sendo sincero e calou-se. O jantar dos três foi, como das outras vezes, de uma cordialidade deliciosa. Riram, brincaram, fizeram confidências recíprocas. De repente, Amaral vira-se para o amigo e pergunta: tu acreditas em crime perfeito? Seixas não tinha opinião firmada, mas ainda assim lembrou. Os técnicos dizem que não há crime perfeito, que é impossível o crime perfeito. Então, grave e quase triste, fixando no amigo um olhar firme, Amaral disse: eu, se quisesse, faria um crime perfeito, um crime bacana. Tanto Seixas como Heloísa viram nas palavras do Amaral uma simples atitude. Não deram a menor importância ao fato. Mas no dia seguinte, Amaral telefonava para o amigo. Eu preciso falar com você, agora mesmo. Assunto sério. Encontraram-se num barzinho de praia. Amaral começou: eu vou lhe contar uma coisa muito séria, da maior gravidade. E conto porque você é o meu maior amigo, quase um irmão. Seixas empalideceu, pensou: que será? Como Amaral abrisse uma pausa grande, Seixas, já nervoso, balbuciou: eu estou às suas ordens. O outro, muito sereno, baixou a voz: fulano, eu ando desconfiado da minha mulher. Nova pausa. Seixas gaguejou: mas como? Eu acho que... Eu não creio que Heloísa... Parou, sentindo a inutilidade das próprias palavras. Amaral continuou retificando: ou por outra, eu não desconfio apenas. Eu estou certo que minha mulher me trai, compreendeu? Me trai. Ora, Amaral, mas que é isso? O rosto do amigo estava, porém, uma máscara de ressentimento, de certeza cruel e definitiva. Com o coração disparado, procurando tornar firme a própria voz, Seixas mudou de atitude. Perguntou como se também admitisse o fato: você desconfia de alguém? Sim. Posso saber de quem? Do Arnaldo. Até o último momento, Seixas esperou ouvir o próprio nome. Desde que traía, o amigo andava armado. E se naquele momento Amaral dissesse: desconfie de você, ele estaria preparado para o pior. Mas ouvira outro nome, e o seu sofrimento foi muito mais agudo, intolerável. Quase gritou: mentira! Mentira! Conteve-se, porém, com sobre-humano esforço. Calmamente, Amaral tirou um bilhete do bolso, explicando: descobri isso na bolsa de minha mulher. É a prova. É a prova. Assombrado, Seixas lia e relia o bilhete. Indiscutível, insofismável. Heloísa, meu amor, eu te espero às 4h, lá. Um beijo bem grande na tua boquinha, Arnaldo. Fazia um esforço para criar na memória a figura do Arnaldo. Lembrava-se de um sujeito miúdo, quase cômico, de tórax fundo, de tísico e maus dentes. Amaral ergueu-se. Eu não farei nada com a minha mulher. Vou para fora com ela. Talvez, quem sabe, ela possa esquecer e eu também. Seixas, aniquilado,
Ele não fez um gesto, não disse nada. Sozinho no bar, dizia a meia voz num furor obtuso: que sem vergonha, que sem vergonha. Heloísa era, na sua vida, mais que um amor, uma doença, um vício. Uma necessidade de todas as horas, de todos os minutos. Naquele mesmo instante, Amaral chamava um táxi e ia não para o trabalho, mas para casa. A mulher pareceu espantada quando o viu de volta. Sem perder a cordialidade, disse: vamos passar uma temporada fora. Alarmou-se. Que negócio é esse? Eu não quero ir para lugar nenhum. Então, pela primeira vez desde que se casara, ele perdeu a cabeça. Só cínica. Você vai? Sim! E se duvidar, eu lhe arrebento. Agora mesmo, tá ouvindo? Não precisou fazer nenhuma acusação definitiva. Ela compreendeu instantaneamente que o marido já sabia. Durante o dia, Amaral não saiu de casa. À tarde, escolheu, finalmente, o lugar para a estação. Petrópolis. Ela, humilde, rastejante, quis saber: quando vamos? Ele respondeu enigmático: eu o avisarei. Apronta as malas e deixa o barco correr. De noite, no quarto, vestindo pijama, ele, sem que nem para quê, disse uma coisa que a impressionou profundamente. O Seixas é um sujeito mais ciumento que eu já vi no mundo. Por ciúmes, ele dá tiro. Heloísa não compreendeu por que o marido lhe dizia aquilo. Ou por outra, compreendeu no dia seguinte, quando telefonaram, dando a notícia: o Seixas assassinara Arnaldo, matando-se em seguida. Amaral desligou o telefone, virou-se para a mulher. Houve isso e isso. Podemos partir? Então, percebendo que aquele era o crime perfeito do marido, disse 2 vezes, numa voz que ele quase não ouviu: assassino, assassino.